Ô Felipe, agora há pouco você falou que quando você decidiu seguir carreira solo, você e seu pai decidiram por isso, porque estavam passando por um momento delicado. Foi no momento do acidente do seu irmão, da morte do Cristiano? Foi. Meu pai, ele sempre quis que... Tanto, o Cristiano também teve 3 duplas. Uhum. Nunca pensou em juntar vocês dois? Muito a idade, diferença, né? De idade, né? O Cristiano... Eu comecei a cantar sertanejo, foi tipo poucos meses antes do Cristiano lançar o primeiro DVD dele, que fez sucesso e tudo mais. Enfim. E era muito novo também, eu tinha 15 anos, né? E o Cristiano já tinha 24 para 25 anos. Mas, assim, eu sempre cantei junto com o Cris, nos bastidores também, nos shows e tudo mais. Mas eu sou primeira voz, o Cristiano também é primeira voz, eu nem fazer segunda voz não sei direito. Mas meu pai, ele nunca quis que a gente cantasse em dupla, meu pai quis que fosse solo os dois. Aí o Cristiano teve 3 duplas, eu tive 2, e desde o começo meu pai falando, vai cantar sozinho e tal. E na época quem cantava só tinha cantor assim, solo, só o Sérgio Reis e o Eduardo Costa, assim. Uhum. Então, assim, a gente achava que meu pai tava ficando doido, né? Só que ele tava certo e foi naquele momento, eu resisti bastante pra cantar sozinho. Só que depois que teve o acidente do Cristiano, assim, chegou um momento que meu pai tava, assim, tudo... Eu faria tudo que fosse preciso ali pra tirar meu pai daquela situação de tristeza, assim mesmo, sabe? Então, busquei um projeto, buscamos um investidor, que foi o Manuel Camargo, pra unir com a gente nesse projeto. E eu tive força, graças a Deus, para seguir algo que eu sempre sonhei, né? Sempre tive esse sonho de ser cantor, de seguir com a minha carreira e tudo mais. Com as suas opiniões, né? Tipo, sem com as minhas opiniões. E graças a Deus eu escutei meu pai naquele momento, que eu acho que ele estava certo. E com isso a gente montou o nosso escritório, tá aí até hoje. O escritório sou eu, o Luiz Henrique, que foi meu primeiro empresário, o Emanuel Camargo, meu pai, né? Então, assim, graças a Deus, muita coisa tem acontecido e a música tem nos ajudado demais. O povo, né? Os fãs também foram algo muito importante no meio disso tudo. Mas o Cristiano te falava também pra você fazer a sua carreira solo? Ou ele não ele achava legal a minha dupla, sabe? Principalmente quando eu montei a dupla Felipe e André, ele também curtia muito a dupla João Pedro e Felipe e tudo mais. Só que eu era mais novo, o João Pedro era mais novo que eu ainda. Só que quando eu montei a dupla Felipe e André, eu já tava com um pouco mais de experiência, com um pouco mais de maturidade, e tava compondo bastante. E o Zé André é um dos maiores compositores do Brasil. Até hoje ele tem curso aí ensinando o pessoal a melhorar as práticas de composição e tudo mais. E ele acerta música com vários grandes artistas da música sertaneja. E naquele momento a gente estava com um repertório muito bom, só que guardando para o momento certo para começar a gravar e lançar. E o Cristiano estava muito empolgado com esse projeto. E no meio disso tudo aconteceu esse acidente dele, aí todas aquelas músicas para mim já não serviam mais. Tudo aquilo ali que eu vivi junto, sabe? Que eu tinha planejado junto com o Cris. Por exemplo, tem uma música que inclusive fez sucesso na voz do Jades e Jadson, que é uma composição minha, que se chama Noite Fracassada. E era uma música que o Cristiano mostrava pra todo mundo na hora que entrava num camarim, assim. Ele tava no camarim ou depois ou antes do show, e aí chegava algum amigo, algum parceiro, e eu tava junto, às vezes, ele falou, essa música é do meu irmão, olha que música massa, eles vão lançar a carreira deles, o projeto deles daqui a algum tempo e tudo mais. Cara, depois que teve acidente do Cristiano, eu não queria nem ouvir mais essa música, não queria nem saber mais dela. Foi aí que eu liberei a música pro Jade e Jadson gravarem. Mas naquele momento também, assim, eu quis fazer algo do zero mesmo, assim, pra não vincular com todos aqueles sonhos que a gente tinha junto, sabe? Uhum. Você, acho que hoje isso não acontece mais, assim, que você já mostrou muito o seu trabalho, o seu talento, as pessoas já acompanham o Felipe Araújo por conta do Felipe Araújo. Mas em algum momento, quando você se lançou em carreira solo, você ficou inseguro ou com medo? Porque, de certa forma, você herdou muito nesse começo dos fãs dele, das pessoas que tinham saudade dele. Você ficou com medo que isso fosse só um momento, que as pessoas acompanhassem você por conta do seu irmão e depois deixassem de te acompanhar? Hoje,
claramente você já comprovou que não, que assim, as pessoas seguem você por você. E tem muita gente que nem sabe que você teve um irmão que era cantor também, e que foi muito famoso e que faleceu num acidente. Muita gente que te acompanha não tem ideia disso e acaba descobrindo isso quando pesquisa sobre você. Mas quando você começou, logo depois do acidente, você ficou inseguro em algum momento? Assim, poxa, será que as pessoas estão curtindo o meu trabalho? Ou será que elas estão só matando a saudade? Te deu esse friozinho na barriga? Tinha alguns momentos assim, por exemplo, não era insegurança, mas me dava, eu ficava chateado com algumas situações que aconteciam. Por exemplo, quando eu chegava na cidade, a gente tinha marcado o show, né? Tinha vendido show pra tal cidade, chegava lá, a divulgação tava uma foto gigante do Cristiano assim, e uma foto pequenininha. E o pessoal usando da imagem do Cristiano e usando de toda uma situação, uma tragédia, né? Para promover um evento. A maior bizarrice do mundo isso, né? E aí tava lá, venha curtir o show do irmão do nosso saudoso Cristiano Araújo. Aí, tipo, cara, eu não queria nem subir, eu nem queria ir no palco, sabe? Já aconteceu situação dessa, mas foi bem no comecinho, sabe? Foi ali nos primeiros meses da minha carreira solo, ali no final do ano de 2015. Mas foi esses momentos assim me trazia chateação mesmo, não era insegurança, porque eu sabia que eu estava fazendo o meu trabalho e eu sabia que o que eu fazia era algo que eu sempre quis para minha vida, sabe? Eu sempre soube dentro de mim que eu nunca estive aproveitando de nenhuma situação, eu só estava tentando buscar o meu sonho, que foi o sonho meu de infância, né? Era muito mais por pessoal, né? De você ver, mano, tá usando a imagem do meu irmão, cara, que morreu e tudo mais. Exatamente. Aí te feria nesse ponto, eu ficava muito triste com esse tipo de situação quando acontecia, né? Mas insegurança eu nunca tive, porque eu continuei trabalhando da mesma forma como eu trabalhava antes. Buscando música, compondo, gravando, ouvindo a maioria das músicas dos compositores. Quer dizer, todas as músicas que eu recebia de compositores, até encontrar, assim, uma música que me ajudasse, ou na verdade um repertório que me ajudasse a fazer com que as pessoas fossem ouvir e fossem tocar o coração das pessoas, né? Uhum. E esse sempre foi meu intuito, fazer música que as pessoas vão se identificar e que elas vão ser tocadas, né? E aí quando eu lancei meu primeiro DVD, quando eu gravei meu primeiro DVD, que foi que tinha Malha Falsa, tinha Chave Cópia e tudo mais, aí esse DVD mudou completamente a minha vida. E eu também tive a ajuda de muita gente legal, né? Muita gente importante. Grandes ídolos para mim, como Zezé de Camargo e Luciano, Jorge Mateus, Henrique Juliano, Simone Simaria, Leonardo. Todo mundo participou do meu primeiro DVD, todo mundo me apoiou demais. Muito, muito com certeza, pela amizade que tinha com o Cristiano. E também pela amizade que tinha comigo, com meu pai também. E isso foi muito surreal, assim. Esse dia vai ser para sempre lembrado por mim como um dos mais importantes da minha vida, porque foi ali que eu realizei, acho que um dos meus principais sonhos, né? Gravar um projeto, um DVD com a participação de ídolos que eu cresci ouvindo, enfim. Uhum. Você tem lembranças? Que lembranças você tem, na verdade, do seu irmão? Você deve ter muitas, mas porque às vezes a gente conversando com pessoas que conviveram muito com pessoas que já não estão mais aqui, elas começam a contar histórias de coisas que a gente não lembra ou que a gente esqueceu. Quando você senta com seu pai e vocês conversam sobre seu irmão, primeiro se essas conversas acontecem, ele conta alguma coisa que você não sabia, que você se surpreende sobre seu irmão? Sobre meu irmão, é difícil eu não saber de alguma coisa que ele viveu, assim, porque eu estive com ele em muitos momentos, assim, principais momentos. Eu sei de todas as fraquezas que ele tinha, sei de tudo, assim. Você sonha com ele ainda, quando dorme? Sonho sempre. Hoje eu sonhei com ele. O que você sonhou? Cara, eu não lembro direito, mas eu sei que hoje eu acordei, na hora que eu tava tomando banho, vindo pra cá, eu lembro que eu tinha sonhado com ele, e eu sempre sonho que ele tá vivo, que ele tinha ido viajar, sei lá, eu sempre sonho que... Aí me dá uma paz quando eu vejo ele, tipo assim, eu falo, porra, caralho, seu viado, você demorou desse tanto pra voltar, tá doido? Aí quando eu acordo com aquela sensação, mas já me acostumei com essa sensação também, porque no começo era muito triste pra mim, eu acordava muito mal. Vocês eram muito grudados, assim? Cara, assim, a vida inteira, como eu disse, meus pais sempre foram separados, né? Então eu fiquei menos tempo com meu pai, e o Cristiano morava com meu pai.
Mas a vida inteira, assim, o meu maior ídolo foi o Cristiano. Então, quando eu tava ali, eu só queria estar junto com ele. Tipo, e meu pai trabalhava demais também. Aí o Cristiano era mais velho, aí ele cuidava de mim. Porque eu era muito, sei lá, quando eu era bem criança, assim. Aí, então, assim, meu primeiro momento que eu fui num cinema foi o Cristiano que me levou. Meu pai, leva seu irmão no cinema pra ele conhecer. Primeira vez que eu fui num parque de diversões... Que filme foi assistir? Tarzan. Legal. Primeira vez que eu fui num parque de diversões foi junto com o Cristiano. Primeira vez que eu saí pra uma festinha. Primeira vez que eu tive um porre. Primeira vez... Todas as minhas primeiras vezes, assim, foi junto com o meu irmão. Meu irmão tava por perto ali, né? Então ele sempre foi como herói, assim, pra mim, entendeu? Então, as lembranças que eu tenho são muitas, né? Meu pai também, os dois viveram juntos 100% do tempo, né? O Cristiano e meu pai. Desde quando o Cristiano nasceu, sempre foram os dois. Moraram os dois a vida inteira juntos, assim. E pro meu pai é muito mais complicado pra mim recordar desses momentos. Então, assim, quando eu tô junto com meu pai, a gente recorda quando vê alguma coisa, mas eu não entro muito nesse assunto, porque eu já vejo que ele já começa a ficar triste, já começa a chorar. Essa semana a gente tava junto com o Jorge Mateus. E aí a gente tava conversando um pouco sobre o Cristiano, assim, meu pai já começou a chorar. Porque tava lembrando de uma história muito legal, cara, do Jorge. Uma vez o Jorge, ele não tinha dupla, Jorge Mateus ainda, e o Cristiano já tocava. Aí uma vez o Cristiano tocou lá em Tumbiara, na cidade do Jorge. E aí o Jorge pediu pra cantar uma música com ele no show. Era um show em bar, assim. Aí o Cristiano tava sem corda reserva pro violão, e o Jorge já tinha tocado com o Cristiano em outros momentos, e ele tinha uma mão meio pesada assim, e rebentou uma vez uma corda. Aí ele chegou o Jorge contando, que o Cristiano chegou nele e falou assim: Jorge, você pode cantar, mas tem como você tocar um pouco mais devagar? Porque se rebentar a corda, não tem outra pra colocar. Aí eles estavam lembrando dessas histórias, só que a gente morre de rir, porque o Cristiano era extremamente engraçado, sabe? Ele falando isso aqui, ele contando isso aqui, você vivendo ali a experiência ali dentro, você iria morrer de rir, porque ele tinha uma cara de comediante, assim mesmo, cara. Assim, meu irmão foi a pessoa mais engraçada que eu já conheci. Eu acho que uma das minhas principais saudades das brincadeiras, do jeito que ele levava a vida. Ele nunca ficava com raiva, e quando ele ficava com raiva, ele já fazia uma piada no meio, assim, pra já não ter chance de ter raiva. E assim, a energia que ele tinha também, eu nunca senti nada parecido. Eu sinto a energia das pessoas, mas igual a dele, assim, eu fiquei órfão disso, sabe? Dessa energia dele, assim. Essa energia dele eu nunca senti nada igual, e eu já tinha consciência disso enquanto ele estava vivo mesmo, tipo... Eu tinha consciência que a energia que eu sentia do lado dele era algo que eu nunca sentia com ninguém. Depois que ele se foi, assim, eu nunca mais senti mesmo, sabe? Então, assim, é uma das coisas que eu mais sinto saudade também. Que bonito isso, que bonito. Qual foi a maior lição, assim, que você aprendeu com ele em relação até a sua carreira mesmo? Se você leva alguma coisa, né, nesse momento que você está vivendo. A alegria do Cristiano o Cristiano me passou algumas lições, assim, eu parando pra pensar sobre tudo que eu vivi junto com ele, tudo que ele pregava. Assim, a alegria dele era algo que, igual eu tô te falando, assim, não tinha tempo ruim, então não tinha chance pra alguém ficar sem estar rindo aqui o tempo inteiro, sabe? Isso é uma coisa que eu levo muito pra mim. Uma música que ele cantava muito, que ele adorava, é uma música da igreja que fala assim: ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Então ele sempre queria fazer as pessoas sorrirem. Eu acho que era algo meio que divino mesmo. Eu acho que de Deus que habitava dentro dele, assim. E a outra coisa que eu acho o mais surpreendente de tudo, eu nunca conheci uma pessoa que amava tanto o que ela fazia quanto o Cris. O Cristiano, ele fazia em qualquer situação, em qualquer momento. Ele podia estar cansado tanto que fosse, ele podia estar exausto, ele podia estar, sei lá, sem ver a família há muitos meses, há muitos dias. Que se tivesse uma chance para ele cantar, para ele pegar um violão e cantar, ele fazia isso 24 horas por dia. Ele vivia isso o tempo inteiro. E, assim, eu nunca vi uma pessoa tão apaixonada por música quanto ele.
nunca conheci. E dava pra ver na cara dele, assim, dava pra ver em todos os momentos. E isso é algo que eu já até conversei com outros amigos meus, cantores também, que conheceram o Cris, que é algo que me faz me inspirar todos os dias, me faz superar várias vezes, vários momentos que a gente tá mal, né? Às vezes a gente não acorda todo dia bem, a gente não acorda todo dia com muita energia e tal. Aí tem momentos ali que, assim, tá virado de, sei lá, vários dias por conta da correria da estrada, mas eu sempre lembro do quanto o Cristiano gostava, tanto o Cristiano queria e se empolgava para subir num palco para fazer o show, e isso me traz força até hoje. Gente, que máximo. Sim. Lindo isso. Você falou a música que ele cantou, que ele cantava, que lembra você da igreja. Noites Traiçoeiras. Isso, que fala muito de alegria, né? Eu sempre já disse isso aqui uma vez, vou repetir, assim. Pra mim, quando perguntam o que significa Deus, eu sempre falo que Deus é alegria. Porque um amigo meu, que também já morreu, ele respondeu isso quando perguntaram pra ele. E pra mim foi a melhor definição que deram de Deus, assim. Porque eu acho que onde tem alegria, Deus tá ali no meio, exatamente. sabe? Não dá tempo das pessoas terem outro tipo de energia, sabe? Que contamine, assim. Enfim.